Olá, muito boa noite, bem-vindos à grande entrevista desta sexta-feira. Há algum tempo, desde que ela se impulsou na condição de secretária municipal de Ribeirão Preto, eu disse, preciso conversar com a doutora Sueli Vilela, mesmo porque ela tem duas razões especiais para uma boa entrevista. Primeiro, que é uma nova secretária de uma área importantíssima, que é a educação, apesar de que nesse país pouco se leva a sério a educação, né? As dotações são sempre inferiores, não, é por lei. Conversa, quando você pega o relatório da OCDE, leia-se, da Europa, eles estão gastando 3 vezes mais no ensino médio que a gente, por aluno, no fundamental também. E aí fiz essa luta, né, de melhorar a qualidade. Como é que você pode exigir qualidade sem investimento? A Coreia que entende bem disso, né, doutora Sueli? Sim. Coreia do Sul, tá? Nossa, soltaram outro míssil hoje, aqueles maluquinhos lá no norte. Soltaram. Tá louco. O que aquele cara está pensando da vida, hein? Quer ser presidente da República do Brasil? Moral da história, deu certo, né? Muito requisitado, e agora nós estamos aqui prazerosamente recebendo a doutora Sueli. Muito obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, professor Cassone. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu agradeço o convite e é uma satisfação participar do seu programa. Muito bom. Vamos falar das coisas que nos interessam, que é a educação municipal, creches. A senhora não pautou creches, mas eu vou provocá-la um pouquinho. Doutora Sueli Vilela é graduada em farmácia. Quando eu já falei várias vezes, quando vem o pessoal da USP aqui, o currículo deles é para 3 dias. Né? Em televisão isso não dá certo. A gente faz síntese. Se você pesquisar o látis dela, entre outras coisas, você fica 3 dias lendo lá. É muito qualificado, muitíssimo, dentro e fora do Brasil. É pesquisadora, viu? É pesquisadora. Esse pessoal sabe o que faz. Sueli Vilela, então, é graduada em farmácia bioquímica pela Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão, USP, né? Obteve os títulos de mestre e de doutor em ciências, área de bioquímica, na Faculdade de Medicina de Ribeirão, da USP, onde também realizou seu pós-doutorado. Atualmente, acho que é o máximo da carreira, né? Chegou ao limiar. É professora titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e bolsista ao termo Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ela foi diretora do Núcleo Internacional da USP, coordenando atividades na América Central, América do Sul e África Subsaariana. É membro titular do Conselho Superior da FAPESP, que é outro órgão respeitadíssimo, e membro da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Licenciatura. Recebeu um monte de prêmio no exterior e aqui no Brasil. Distinções nem se fala. Aqui uma conquista excepcional. Primeira mulher a ocupar a reitoria da mais importante universidade, hoje, com certeza, da América Latina, de 2006 a 2009. Eu quero saber como é que foi a briga lá para chegar lá. Eu conversei com a doutora Margarete de Castro, que é da Faculdade de Medicina agora, a primeira mulher. Sim, também. Né? Diretora. Foi difícil, falei, é meio machista. Eu falei, no começo, agora está tudo bem. Consegui entrar num acordo com o pessoal lá. Demos muita risada. Então, está aqui, atualmente, ela é secretária de Educação de Ribeirão Preto, uma bela indicação do Duarte Nogueira. Muito bom. Pergunta inevitável, não é uma pergunta dos bons tempos de Hebe Camargo, mas é básica. O que a levou a fazer farmácia e penetrar no universo da bioquímica? O Carlos Drummond de Andrade, um dos poetas preferidos meus, o outro é o Fernando Pessoa, em língua portuguesa também. Ele era farmacêutico, só que ele nunca foi buscar o diploma dele, sabia? Lá em Minas. Não sabia. Aí perguntaram para ele, por que você foi fazer farmácia? Ele disse, porque eu adorava ver aqueles remédios, assim, as cores dos remédios na farmácia. Eu achava que farmacêutico ia fazer. Podia até ser. Nunca foi buscar o diploma e se revelou um dos maiores poetas do mundo. Não foi esse o caso da senhora, né? Como é que começou a paixão pela bioquímica, especialmente farmácia? Olha, primeiro porque a matéria, tudo que se tratava de ciências da vida, me atraía muito. E depois eu tive influência por ter um amigo de família que tinha um laboratório de análises clínicas. É sempre assim, alguém está ali dando Alguém. E aí eu visitei o laboratório de análises clínicas e me encantei com tudo
que tinha ali, inclusive porque esses exames, os exames laboratoriais de bioquímica clínica, ele traz muitas contribuições e era muito instigante você conseguir trabalhar aquilo e ter um diagnóstico ou proporcionar um diagnóstico. E foi um pouco isso que me atraiu, mas uma influência de amigos, de família, quer dizer, a prática, a visita, o local de conhecer aquilo é que me induziu à farmácia. Maravilha. E ganhamos uma excepcional pesquisadora, né? Quer dizer, começa por aí o interesse, a curiosidade, né? Vai longe. E por falar em pesquisa, a senhora também desenvolveu excelente trabalho na área de toxinas. Não sabia disso não, principalmente venenos de serpentes. É isso. E é citada por colegas suas aqui no Brasil como a maior autoridade nesse negócio. E é isso mesmo? Olha, nós temos uma produção científica, uma contribuição efetiva Como é que na chamava área... o doutor falecido também? Doutor José Roberto Giglio, que foi o meu orientador. Isso. Mas o Maurício Rocha Silva, da farmacologia. O sogro do Odônio dos Anjos, como é que chama ele lá? Não, da serpente também. E vai dar branco bem agora, mas tudo bem. Sérgio Ferreira. Sérgio Ferreira, que trabalhou, que ajudou a produzir um medicamento oriundo da serpente Bótopus jararaca, um peptídeo potenciador. Já tem uma música de carnaval. Para hipertensão, tratamento da hipertensão. Boa, isso mesmo. Então é muito... O que você ajudou em que área? Você ajudou em que área? Então, eu trabalho com bioquímica, farmacologia e toxicologia. Olha só. Eu comecei trabalhando, fiz o meu mestrado, meu doutorado com o professor José Roberto Giglio, nessa área de bioquímica. Famoso. Isso, então, neurotoxinas. E é uma área onde, apesar das toxinas, né, como o próprio nome diz, são tóxicas, elas têm um potencial enorme de se tornar medicamentos. Que coisa curiosa. Né? Nós temos algumas toxinas, principalmente uma classe, que são as L-aminoácido oxidases, que tem uma atividade antitumoral muito potente. Nós trabalhamos explorando a atividade antitumoral, algumas espécies de câncer, e por isso a minha bolsa de produtividade. Hoje, estando na Secretaria da Educação, mas tenho o meu laboratório, tenho 7 pós-doc atualmente, 4 funcionários. Eu vou agora para a Austrália apresentar um trabalho, estive recentemente em Portugal, então nós temos que continuar essa pesquisa, essa difusão do conhecimento. E formando uma consciência científica próxima das pessoas que estão ao seu lado. Né? Temos isso é bacana isso. Formando mestres, doutores, pós-doutores, uma cultura de pesquisa, que é muito, e esse é o diferencial da Universidade de São Paulo, não tem dúvida, né, que tem esse, que é o professor estando em sala de aula, mas mostrando, incentivando o aluno a pesquisa, quer dizer, uma aprendizagem através da pesquisa. Então, e veja que paradoxal, né? A dona Dilma Rousseff, chamado poste administrativo, ela prestigiou essa coisa de mandar brasileiros para fora, para tentar pesquisar, etc. Vem o Temer, que é um presidente, né, muito esquisito, né? Caiu de paraquedas aí, muito estranho. Está indo muito mal, porque está ligado a um partido extremamente perigoso, está aparecendo cada coisa para muita gente, já sabia. Ele está querendo cortar a grana da pesquisa. Não faça isso, pelo amor de Deus. É a ciência o que dá o desenvolvimento a um país. Um país que amputa a ciência está morto. Não é o futebol, não é o Neymar que dá prestígio. Eu acho que se não tivermos governantes pelo amor de Deus, que invistam muito na continuidade da pesquisa, e essa pesquisa ela é fundamental, principalmente em países como o Brasil, porque nós temos que passar dessa fase da pesquisa para agregar valor a este conhecimento, que isso vai gerar riqueza para o país. E é isso que nós precisamos. Então, realmente está uma fase de cortar bolsas, vimos depoimentos de alunos. Não pode, quer dizer, isso então, atrasa o país, pelo amor de Deus. Então, essa fase é uma fase muito ruim. Isso trará um retardo enorme para a ciência brasileira. Vamos ter que comprar tecnologia alheia. Sim, né? E um desestímulo para a formação dos nossos estudantes. É muito triste, de vez em quando, a IPTV mostra lá em São Carlos, lá na UFSCar, alguns pesquisadores, tem uma boa linha de pesquisa também, a UFSCar, né? As federais também. Sim. E eu disse, nós estamos com um problema aqui, esse aparelho aqui não dá para trazer outro, e amarra um pouco. Você vê a frustração do profissional que está ajudando a salvar a gente, a melhorar a condição de vida de todos nós.
teria que ser prioritário, penso eu, né? Ciência, Não educação. é? Saúde, E o lamentável é isso, que quando tem a necessidade de fazer cortes, geralmente o corte é na educação ou é na ciência e tecnologia. É uma loucura. Que são, eu diria que é a base de um país desenvolvido. Senti firmeza Então, na senhora. Tanto eu posso dizer que os salários de magistrados, salários elevadíssimos, poupudas aposentadorias de políticos, não se toca, né? Sim. Se sair reforma política, vocês acham que eles vão mexer no deles? Eu acho muito Então, difícil. sempre a ciência, a tecnologia e a Ótimo, educação professor. são os prejudicados. Dá no que dá. É. Estamos num ranking humilhante de interpretação de texto, de matemática, Sim, porque sim. o investimento acabou. Ninguém mais quer ser professor. E vivenciamos recentemente o problema da emissão de passaportes. Oi. De onde foi a proposta do presidente de retirar o recurso? Da educação. Educação. Só que houve aí acho que alguma manifestação, isso não ocorreu, felizmente, Pelo mas amor de sempre Deus, os cortes os são... Sendo iluminados. que, na verdade, nós vivenciamos um momento, e desde sempre, a educação deveria ser a prioridade, realmente ter investimentos. Passar do discurso, da retórica para a prática. Esse que é o discurso, é o carro-chefe de todo Isso, candidato, isso. vereador, E prefeito, depois, na deputado. prática, onde vai se cortar? Ciência, Se tecnologia e elegeu, educação. nunca mais fala. Sim. Então, Quantos esse professores só tem aqui na Câmara dos... 3.200. Não, aqui na Câmara dos Vereadores, quantos tem? Quantos professores? Vereadores, professores. Vereadores, professores. Saíram do magistério. Teve o Laje, depois... Acho que não Tem que ter temos, todo né? dia gente falando de educação lá e Isso, cobrando o prefeito. É isso mesmo. Falando com a secretária, mostrando o que estão fazendo lá. Não, Isso é importantíssimo. Não é? Falta Fundamental. isso. Depois eles fazem a demagogia. Não, ainda pegam frases prontas, sem educação não há progresso. Só morre de rir eu também. Vamos falar um pouquinho da sua experiência como reitora da gloriosa USP. Foi como pró-reitora que a senhora ganhou notoriedade dentro e fora da USP, certamente, não é? Sim. A senhora atacou os chamados cursos pagos lá da USP, oferecidos por fundações de apoio ligadas a unidades da universidade. Os MBAs perderam status de pós-graduação e foram transferidos para a área de extensão universitária. Consta que essa sua atitude agradou o movimento estudantil e uma pequena parcela dos interessados. É verdade, mas funcionou. Esse foi um ponto muito polêmico na Muito Universidade de São polêmico Paulo. nisso. Isso. Então, Mas o que bateram na senhora via imprensa, isso, né? Isso. Então, eu sempre procuro conceituar, né? Então, o que é uma pós-graduação estrito sensu, o que é uma pós-graduação lato sensu, o que é uma especialização. Então, Sim. foi isso que nós fizemos e também olhando sempre o objetivo da universidade, que é uma universidade pública. Então, ela deve oferecer as diferentes modalidades gratuitamente a toda a comunidade. Então, nós defendemos essa linha e tivemos êxito e conseguimos com isso pessoas que defendiam essa proposta e outras que não defendiam, mas a coisa permaneceu dessa forma e os MBAs tiveram sim o seu espaço, né? Mas Final, exatamente, cada um tem só melhorou, tem a não sua... piorou nada. Isso. Houve até quem dissesse que a senhora tinha uma posição muito esquerdista, radical de esquerda, estava sendo financiada pela esquerda, umas conversas assim. Né? Muito bem, resistência sempre há, né? E houve resistência pelo fato da senhora ser a primeira mulher reitora da consagrada universidade? Encontrou? Como é que funciona? Uma lista tríplice, né? O governador que decide, não é isso? Isso, o Conselho Universitário tem o primeiro turno, onde votavam as congregações de cada faculdade e depois os conselhos centrais, conselho de pós-graduação, de pesquisa, de cultura e extensão é uma seleção universitária. bastante rigorosa. Bastante rigorosa. São E vários você teria estágios, que ter metade mais um dos votos. Então, era um grande desafio. O nosso trabalho na pós-graduação ele foi muito reconhecido e com isso nós conquistamos e conseguimos ser reitora em função disso. Eu diria que, acho que não acreditaram que eu seria reitora. E nem eu também, para ser verdade, no início, porque era um desafio enorme. E é importante até salientar que os últimos 4 reitores que me antecederam, nenhum conseguiu ter
no primeiro escrutínio, a maioria absoluta dos votos, que era metade mais um. E nós conseguimos consagradíssimo. isso. Ganhou no primeiro turno, não precisa nem de prorrogação. Isso, nem fazer segundo, nem terceiro. Muito bom. Então foi muito bom, Parabéns, foi realmente parabéns. uma conquista. Competência acima de tudo. Agora, preconceito. Preconceito, ele existe até hoje contra a mulher, mulher no poder. Isso só que é inevitável, por exemplo, num país machista, né? Inevitável. Não seria verdadeira não dizendo os cargos isso. de chefia aqui em todos os segmentos do Brasil, toda desde pessoa, Princesa era sempre homens, né? Toda mulher pessoa sempre foi que exerceu coadjuvante, sempre isso. coadjuvante. A mulher Nunca é muito competente protagonista. para auxiliar. Isso, né? isso. Então isso assustou um pouco também. Em 71 anos, a primeira mulher reitora da universidade do interior, farmacêutica. Aí, então, todos acho que quebramos todos vários os paradigmas. Falamos vários juntos. paradigmas. Maravilha, doutor Sueli. E Ribeirão está bem na fita, porque o Zago também saiu daqui, né? Dois reitores de Ribeirão. Preto. Essa USP nossa poderosa, hein? Sim. Puxa vida. Ribeirão Preto, a USP Ribeirão Preto, ela, em termos de produção científica, é o segundo campus que tem maior produção científica. São Paulo e Ribeirão Preto. Maravilha, sempre foi. Sim, é um orgulho, é um orgulho. Eu lembro que eu era garotinho e nossa escola tinha por hábito trazer os passeios aqui para Ribeirão, as excursões para conhecer o hospital e a faculdade de medicina. O campus, vocês vão conhecer depois... a melhor faculdade de medicina no Brasil. Já teve mais prestígio, evidentemente, quando tinha governadores também que cuidavam. Montoro, por exemplo, uma pessoa extraordinária. Depois começa aquela demagogia, né? E cada vez mais deteriorando. E eu me lembro que eu fui ver lá como é que chama lá, os cadáveres. Foi muito bom, porque o médico nunca mais quis ser depois daquilo. Jesus, isso não é profissão para mim. Né? Mas foi muito bom. E eu me lembro que dourava a pílula da universidade. Havia um clima, assim, uma entourage de universidade mesmo. Né? O tempo foi mudando, as coisas foram se popularizando. Hoje tem mais faculdade em cada esquina do que aluno e assim vai. Né? Os tempos são outros, mudam-se o tempo, mudam-se as artes, mas a Universidade de São Paulo continua firme nos seus propósitos. Sim, e uma universidade prestigiada. Vamos falar um pouquinho, só para encerrar essa parte da reitoria, qual foi, na sua opinião, a sua maior contribuição dada nesse período que a senhora esteve à frente da USP, 2006 a 2009? Algo que você disse, eu me orgulho de ter feito isso, deixei um legado legal, né? Eu acho que nós trabalhamos muito com um programa chamado de gestão pública, que era realmente otimizar os procedimentos, quer dizer, melhorar essa burocracia da universidade, desburocratizar. Então, era um programa de gestão pública. O Inclusp, que foi um programa de inclusão social, que foi também um grande desafio à época. A USP trabalhava nessa época com ações afirmativas e conseguimos incluir jovens da rede municipal de escolas, né, do ensino médio. Então, e esse programa, eu acho que sim, que esse foi um grande legado. Ele se tornou permanente na universidade, até hoje ele foi sendo aperfeiçoado. Então, acho que isso é um reconhecimento a esse legado que nós deixamos do programa Inclusp. E na nossa época, a universidade também, o que nós constatamos que a internacionalização ainda era muito incipiente na Universidade de São Paulo. A institucionalização dessa internacionalização era feita muito mais... particularmente pelos professores individuais. Isso. Então, dá prestígio internacional para a instituição. Isso. A USP, na nossa época, ela teve uma visibilidade internacional também muito expressiva. Claro, projetar a universidade. Né? Na época que a senhora estava lá, já havia grande polêmica das cotas, não? Então, que agora a USP, agora é o primeiro vestibular que ela faz, já com cotas, agora isso. já então, havia uma grande reivindicação. Mas nós ainda não tínhamos uma maturidade suficiente, conceitual, se ela deveria ou não aderir a esse processo. Então, o programa de inclusão social, que era por ações afirmativas, havia uma bonificação também para fazer esse processo de inclusão. E não aderimos às cotas. E agora que recentemente é que isso ocorreu. E tem o primeiro vestibular já, isso já as agora, cotas previstas. Ano, né? Tem muita gente elogiando isso aí.
Bom, os municípios são responsáveis por fornecer educação de base, não é isso? Sim. Enquanto a Constituição. Ou seja, creches até 3 anos, pré-escolas, chamada educação infantil, 4 e 5 anos. Se mudou alguma coisa, só me fala. E o ensino fundamental, de 7 a 14 anos. Todos os municípios, a partir de 2016, são obrigados, por lei, a matricular todas as crianças a partir de 4 anos na pré-escola. Em que pé está a sua secretaria nesse aspecto? A senhora está atendendo a todos esses pré-requisitos, essas exigências legais? Estamos atendendo, somos obrigadas a atender. Então, a obrigatoriedade, tanto na educação infantil para a pré-escola e também para o ensino fundamental. Nenhuma criança pode ficar fora da sala de aula nessa faixa etária. Agora, temos o grande desafio da creche, porque a educação infantil ela compreende a creche e a pré-escola. Sim. A creche de 0 a Esse 3 é o grande, anos, né, e aí hoje nós rebusílios temos da uma questão. demanda reprimida aí de 3.900 alunos. Quase 4 mil. Quase 4 mil. E a senhora está tentando sanar isso? Nós criamos um programa. Vai buscar recursos lá. Quando fala que vai buscar recursos lá, até desanimo, viu? Porque nós criamos um precisa programa. primeiro fechar o propinoduto, depois poderá pensar nisso. Nós criamos um programa de expansão da educação infantil, olhando a meta do prefeito, que é oferecer novas 1.000 vagas por ano. Então, nós apresentamos um projeto, este ano de 2017. Esse projeto já falou em entrevista recentemente. Isso. Então, nós criamos, no ano de 2017, 511 novas vagas em creches. Mas esse é o máximo que nós conseguimos. E, majoritariamente, desses 511, 408 oriundas do terceiro setor e 103 da própria rede. Não vamos conseguir aumentar mais isso, que essa é a nossa capacidade. Essas entidades do terceiro setor dão uma mão violenta, ajudam muito. Sim. Né? Hoje nós temos cerca de... os parceiros, né? São os parceiros. Nós temos cerca de 3.000 vagas, 2.900 vagas oferecidas para esse setor. E queremos aumentar essa parceria, que ela é fundamental. Porque algumas mães ainda, não sei se são exploradas pelo veículo chamado televisão, de vez em quando, se não de quando em vez, estão dizendo assim, não tem creche, não tem, eu preciso trabalhar, e parece que é verdade. Então, nasce aí um chamado processo de judicialização. Vai tudo na justiça e lá o promotor fala, doutora Sueli, se vira, põe essa criança na creche. A senhora tem tido problemas assim? Professor Cassone, diga a verdade. Hoje nós atendemos até agora a data, 1.044 liminares. Esse é o grande desafio, porque nós estamos na nossa capacidade máxima. Existe uma característica na rede, que existe o que nós chamamos de volatilidade das famílias. As famílias, elas se deslocam muito de cidade, de bairro. Então, às vezes, eu recebo uma liminar hoje... E Ribeirão recebe muita gente. Por isso, hoje nós... Recebe. Então, o que acontece? Às vezes, nós olhamos lá, não temos nenhuma vaga. A semana que vem, ela aparece uma vaga. Então, às vezes, eu já cheguei a ter situações de ter 70 crianças esperando com liminar e que eu tenho que atender, que eu tenho um prazo para atender, eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí elas vão surgindo, mas tem um momento que isso pode não acontecer. Então, mas tem esse processo de judicialização e por isso a importância de se ter um programa de expansão para a educação infantil, onde nós vamos criar vagas já em locais, nas regiões, temos regiões que têm uma demanda maior, como, por exemplo, a região norte, que é em torno de 1.250, a região oeste também, que são as duas regiões mais populosas e com maior necessidade de creche. Certamente. Agora, não podemos condenar nem recriminar o Ministério Público, porque porque é a função dele, dele. Ele dá uma garantia de que você que se entenda lá com o seu governador, né? Sim, e nós temos e manda a solução para a gente também. Sim. Isso dá dor de cabeça, né? Não é fácil também. Porque eu sei que você gostaria de chegar lá e resolver tudo fácil, não é bem assim. Né? Aí eu pergunto, a dotação que você tem é suficiente para você cobrir todos esses problemas ou eliminá-los, pelo menos parcialmente? Não é suficiente. Falta de recursos. Faltam recursos. Por quê?
Hoje o que nós recebemos, eu diria que ela é suficiente para você fazer uma manutenção básica. Mas nós pegamos as unidades escolares, a rede, com vários problemas de manutenção. Por exemplo, nós temos escola... Você pegou até com corrupção na sua secretaria. Sim, além disso, além de toda essa questão. Vocês pegaram um abacaxi, um rabo sim, de foguete... Sim. Sim. Terrível. Então, nós temos escolas com problemas sérios, que eu tenho que trocar toda a rede elétrica da escola e que eu ainda não consegui. Estão abandonadas? Então, Você ficou abandonada assim? Nós temos escolas que estão num bom estado, boa manutenção, com pintura recente, e temos outras que têm situações muito precárias, que nós agora, visitando as unidades, a gente consegue verificar porque até esse momento, Cassone, o que nós fizemos? Você faz uma política macro de diretrizes gerais. Agora a gente já permite visitar as unidades e olhar e tratar as especificidades dela. Né? Isso. Antes macro, agora é micro, pontual, com as questões específicas. Nós estamos nessa fase. Então, os recursos que nós temos... E priorizando alguns aspectos. Alguns aspectos, exatamente. Então, os recursos que nós temos, ele é suficiente para isso. O que nós precisamos, obviamente, que para implementar o programa de expansão, que é o atendimento das creches, construção de creche, nesse programa de expansão, nós trabalhamos com 3 estratégias: a criação de creches, a parceria com o terceiro setor e a ampliação de salas de aula. A expansão da educação infantil. Isso. E salas de aula em unidades escolares já existentes, até para que o projeto ele não encarecesse tanto. A senhora acha que até o final do mandato do Nogueira, a senhora vai estar lá certamente pela sua competência? A senhora pensou, antes de aceitar, o que vinha pela frente, certamente, né? Dá para resolver, pelo menos, boa parte desse problema, porque é uma coisa que se arrasta, né? Essa questão vem de administração para administração e vai formando uma situação que chega uma hora que não dá, né? É um tsunami de problema. O problema não será resolvido se não tivermos efetivamente recursos para esta finalidade. Com essa crise e os recursos eles serão significativos. Em 2018, nem tanto, cerca de 24 milhões. Mas quando você pega 2019, porque o grande desafio, por exemplo, a construção, ela é barata, teoricamente. Sim. Mas a manutenção, que é quando você coloca os recursos humanos, os professores, funcionários, quer dizer, manter a escola, ela é muito caro. Não pode colocar então, o projeto que nós apresentamos, ele é viável, mas ele precisa de recursos financeiros. Então, precisa de muita boa vontade para poder superar o problema das creches. E, por outro lado, nós temos o problema da creche, nós temos o problema da educação integral, porque hoje nós temos crianças em situação de vulnerabilidade. Então, você deixar a criança o dia todo na escola é um modelo essencial. Educação em tempo integral. Então isso é muito importante. Também é uma coisa que custa e muito. E custa e muito. Dobra praticamente. Não é assim. Você tem que ter mais cozinheiros, você tem que ter dinheiro para alimentação, você tem mais professores. Aparecem outros gastos então tudo também. É caro. Tudo é caro. Então educação, ela só melhorará efetivamente com investimentos significativos. Investimento 25% não é suficiente. Não dá. E os últimos anos, tá certo que ocorreram desvios, né? Mas pelo menos o valor que se repassava em torno de 26% a 27%. Esse valor é só para manutenção. E tem uniforme, tem não sei o quê, e aparece tanto gasto, tanta coisa extra. Não é só abrir a sala de aula ou dar uma merenda. A merenda é outro investimento brutal, nutricionista, qualidade que se serve. Né? E não é fácil também, não. Nós vamos fazer nosso primeiro e único intervalo. Hoje vai estar rendendo bem. Estou adorando a conversa, está indo bem, né? Você está gostando? Eu estou vai amando sobrar estar aqui com você. Tempo para a gente falar um monte de coisa. Estou um pouco temeroso. É que eu dou uma encurtada na sua vida particular. Senão a gente não pega naquilo que mais interessa ao telespectador. Não vai falar do concurso de diretor, você vai continuar aquele negócio de alguém indicando, sujeito com um cargo na mão, acabar com esse troço, não vai ter concurso para valer. E o pessoal que está concursado não vai assumir, vai ficar palhaçado, vai ficar até quando? São coisas
coisas que passam pela minha cabeça. Né? E eu não sou um funcionário da prefeitura, nem estou próximo dela. E é o interesse da sociedade, sim, inclusive. São temas de interesse. Nós precisamos cuidar disso. O papel da educação municipal é importantíssimo. Atende uma clientela enorme. Né? Então, fica aí, firme, doutora Sueli Vilela, volta daqui a pouquinho. Uma água, não é aquela água boa lá da reitoria, lá, mas né, é uma água de Ribeirão Preto, do Aquífero Guarani, que baixou o nível, você viu? Isso é uma matéria da Folha de São Paulo de hoje dizendo que era uma reserva está seca do aquífero. Estão achando que não acaba nunca. E com esse calor, esse inverno quente que nós passamos... Então, eu não entendo muito né, de geologia, mas é um sintoma de que alguma coisa precisa se pensar. Quando fala para economizar, o desperdício de água também é muito grande. Né? Muito grande. A senhora está aqui há bastante tempo, só se lembra que as pessoas diziam... Mas, infelizmente, as administrações cuidaram muito pouco da infraestrutura. Vai empurrando. E a água é um bem finito. Sim. Finito. Acaba. Acaba nunca. Nós estamos em cima de um lago, esse folclore. Não tem nada. Né? Muito sério. Firme aí, uma água e já voltamos. A Gran Steak é uma steakhouse surpreendente do início ao fim. Aqui você irá provar o frescor de nossas saladas preparadas na hora e servidas individualmente, para depois se deliciar com uma seleção impecável de carnes premium. Todas de raças britânicas e caracterizadas pelo alto nível de marmoreio. Tudo num ambiente sofisticado e inspirado nas melhores steakhouses do mundo. Essa é a Gran Steak, tão autêntica quanto nossa paixão por carnes. 16 3911 9009. Com professores preparados e motivados, preocupados com a formação do aluno, o Colégio Castelo explora as habilidades e potenciais dos estudantes, desde o ensino infantil até o ensino médio. É a educação que valoriza a aprendizagem e a formação de crianças e jovens, questionadores e preparados para um futuro promissor. Conheça mais sobre o Colégio Castelo. Acesse colegiocastelorp.com.br. As matrículas estão abertas. Praça São Leandro, 56 no Jardim Paulista. Telefone 16 3624 1827. Deixe uma mensagem para nossos apresentadores. Dê sua opinião sobre a programação ou faça sua denúncia. WhatsApp da TV Mais 991785294. Mais interação, mais agilidade, mais informação. É você sempre conectado com a TV Mais. Preocupado com a segurança de seu patrimônio? A City Alarmes Segurança Eletrônica conta com exclusivo serviço de monitoramento integrado para sua residência, comércio, condomínio ou indústria. O monitoramento é feito de forma inteligente, com projetos bem dimensionados, que garantem alto nível de proteção e a segurança que o cliente espera. City Alarmes Segurança Eletrônica. Você cuida do seu negócio, nós cuidamos do seu patrimônio. A Climaterium é especializada em saúde. Toda mulher, com o passar da idade, precisa de apoio científico para o equilíbrio da saúde. Potencialize sua beleza interior. Desconfortos não podem ser regras da idade. A Climaterium acredita no cuidado e na saúde que toda mulher precisa ter. A Climaterium é referência em prevenção na saúde da mulher. 3623-3335. Voltamos para a segunda e última parte da nossa grande entrevista, prazerosamente recebendo a secretária municipal. Eu vou sempre falar da reitora também, que é um cargo dos mais brilhantes. Vou perguntar para ela, daqui a pouco a secretaria não interessa mais, foi, acabou, fez seu mandato, vai ficar para sempre. Ela continua na USP como professora titular, como pesquisadora. Vai ficar isso como algo fundamental, não é verdade? Sim. Pô, é uma conquista extraordinária, doutora Sueli. Eu sou professora universitária e pesquisadora. E exerci alguns mais cargos alto cargo administrativos da instituição. Da USP. Que e isso? uma honra trabalhar com o prefeito Duarte Nogueira como secretário da Educação. Muito bom. A senhora joga na loteria esportiva? Não, né? Não. Joga. Eu jogo, Depois de vez em quando, nem me dá uns sempre. números aqui para jogar. Tem que jogar. Quem sabe você me passa um pouco da sua competência e da sua sorte. Bom, vamos falar um pouquinho dessa coisa que deu muito que falar, esse processo de escolha dos diretores e vice-diretores das escolas municipais. A senhora já se manifestou publicamente a respeito desse problema e falou da elaboração desse projeto que envolva a comunidade da escola,
para apresentar uma lista tríplice. É assim mesmo que a senhora quer fazer? Não. Nós, esse era um Como modelo, é que vai a lista nascer tríplice. a indicação desse diretor? Ele será... Nós construímos agora, nós compusemos uma comissão. Isso foi no começo do ano, que a senhora tomou posse. Isso, essa era a nossa ideia. Então já mudou. Peguei. Isso, era a nossa ideia, bom também tá aqui a ideia do prefeito Duarte Nogueira, até olhando a realidade das nossas universidades, da lista tríplice. Isso. Nós fomos pesquisar a realidade das redes municipais de ensino, né? Correto. Do Brasil. Sim. Né? E começamos a pensar nesse projeto. E encontrou qual modelo? E construímos um projeto agora, junto com uma comissão especificamente designada para essa finalidade, um projeto onde, basicamente, ele consiste em algumas etapas. A primeira é a inscrição, onde você vai verificar, ele tem que preencher requisitos atendendo o estatuto, que antes isso não era exigido, ele tem que ter uma formação Tchau, específica. indicação política, como acontecia muito. Exatamente. Então ele tem que ter constantemente uma licenciatura em pedagogia, licenciatura plena em pedagogia ou pós-graduação em gestão escolar. Ótimo. Tem que ter 5 anos de efetivo exercício na rede municipal de ensino para ser diretor. E vice-diretor, 3 anos. Então, esse é o primeiro requisito. O segundo, ele vai passar por uma prova de conhecimentos gerais específicos. O terceiro, ele terá que apresentar um plano de gestão escolar, que será analisado por uma comissão específica e deverá ser aprovado, só seguirá o candidato que tiver aprovado, e são etapas eliminatórias. A prova tem que fazer 50%. Um belo concurso, hein? Isso. Como era o ingresso na rede pública, professor. E depois, esses que foram selecionados nesse processo, ele passa pelo processo de escolha propriamente dito, que será uma eleição pela comunidade escolar. O mais votado, aí o secretário faz a indicação e o prefeito nomeia. Esse processo, ele entrou em consulta pública, na comunidade escolar, que foi do período de 4 a 13 de setembro, então venceu agora na terça-feira. Nós vamos, a comissão na próxima semana, ela vai sistematizar essas sugestões e aí para conseguir o projeto, a minuta do projeto de lei para ser encaminhado ao prefeito e ele à Câmara. Então a gente, para apreciação da Câmara, para um projeto de lei, definir o projeto de lei. As escolas que estão sob sua guarda, se não tutela ou responsabilidade municipais, elas estão todas com a dotação completa, os diretores estão todos lá, há vagas, aguardando solução? Toda escola tem um diretor. Por exemplo, nós tivemos algumas aposentadorias. Nenhuma está sem diretor. Sem diretor. Tem aposentadoria, aí o que nós olhamos? O que nós fizemos? Nós tínhamos que ter um processo intermediário, não uma indicação política. Nós fizemos análise curricular. Um horror esse negócio de indicação política. Análise curricular. E aí, para que não tenha prejuízo à escola, até que se estabeleça esse processo que nós estamos finalizando. E entrará em vigor quando? Então, próximo concurso a nossa ideia é que a eleição seja feita este ano ainda, e para que o ano que vem já comece o diretor já eleito e designado nesse novo formato. Ano que vem daqui a pouquinho. Sim, está pertíssimo. 10 praticamente. Se a gente não correr, a gente corre o risco de não conseguir. Logo para janeiro. É só por isso ser campeão, e eu sou palmeirense, para minha tristeza, já acabou o ano. Já acabou o ano. Vamos falar um pouquinho assim, rapidinho disso aqui, que o cadastramento, só me alertou para isso, de alunos da educação infantil até o dia 29 de setembro. O que é esse cadastramento? Cadastramento, esse processo de cadastramento para a educação infantil as crianças, as mães que querem vaga para creche e para pré-escola deverão procurar uma unidade escolar ou o poupa-tempo, a unidade poupa-tempo, os postos de atendimento da secretaria no poupa-tempo e fazer e registrar a sua inscrição. E por que chamado de cadastramento? Porque o sistema que opera todo esse processo se chama Cadastro Geral Unificado. Que é importante isso. Então, todos aqueles que já... Né? Então, por exemplo, nós temos aí 4.000 crianças, se elas fizeram essa inscrição, pretendentes, ela precisa renovar essa intenção de vaga,
Ela tem que renovar o seu cadastro, atualizar, senão ela sai do sistema. Olha aí. Então, aí o que vai acontecer? Então, até 29 de setembro é o processo de cadastramento. Após isso, será feita uma compatibilização entre demanda e oferta. E aí será em outubro, 24 de outubro, sai a lista de quem realmente está matriculado. Bacana, os pais já ficam mais tranquilos, né? Já viram o ano. Alguns felizes, outro não. Lamentavelmente, lamentavelmente. Né? Mas o critério é mais rigoroso e honesto, né? Pelo menos, né? Outro detalhe, eu fiquei curioso, a senhora falou em poupa-tempo, lá no poupa-tempo, Secretaria Municipal de Educação, lá, para quê? Sim, nós transferimos para o poupa-tempo, criamos lá 3 postos de atendimento. Funcionando já? Já foi inaugurado no dia 1º de agosto. Mas o porquê? Professor Cassoni, quando nós chegamos na secretaria, janeiro, fevereiro, você não conseguia entrar na secretaria, porque na entrada ficavam as pessoas numa fila para serem atendidas pelo setor de vagas para fazer inscrição. Então era criança no sol, aquele calor. Então, assim, que não era um atendimento... Uma desorganização, desculpa. Isso. Né? Então, o que nós fizemos? Comentamos com o prefeito e a ideia foi exatamente o poupa-tempo. Nós tivemos uma reunião no poupa-tempo. Não, e um ambiente climatizado, você tem condição de esperar ali, você vai ao shopping, fácil acesso, tem o gurilão para as crianças. Então, é um lugar agradável, onde você atende com dignidade os munícipes. Bacana, são coisas humanizadas, né? Então, isso nós já muito conseguimos. Muito interessante. Um problema são as creches que nós já falamos. E também o poupa-tempo, ele traz um outro fator positivo, que é a ampliação do atendimento. Sim. Porque na secretaria nós atendimos das 8 ao meio-dia, das 14 às 18. E normalmente os pais trabalham, então ele teria que ir no horário de almoço, que não tinha atendimento, porque a secretaria ela fecha. Então lá no poupa-tempo ele é atendido das 9 às 19 horas durante toda a semana e aos sábados das 9 às 15 horas. Olha, duas entidades, instituições que a gente tem que elogiar sempre, eu particularmente sempre elogio. Bombeiros. Sim. Bombeiros, SAMU, uma coisa fantástica, né? E o poupa-tempo foi uma conquista de Ribeirão, do governo do estado, mandando para cá. Esse bom prato, esse prato aí de R$1, aí você tem que ser ampliado, é uma coisa genial. Genial. Né? Tem um impacto. Mas você para ganhar voto, eu voto uma ova, rapaz. O cara não, alimenta, possibilita, é barato básicos, e alimenta comida a população. Boa. Qualquer dia eu vou comer lá, já me falaram que é boa mesmo a comida. Muito boa. Não comi, mas também ouço todo mundo dizer elogia, que todo mundo coisa elogia. Espetacular, porque aí vê que as pessoas que vão lá são pessoas simples mesmo, são pessoas que gente que está precisando mesmo, né? Tem sempre os mais espertinhos também, porque é democrática a entrada, né? Por falar em comida, a merenda escolar, isso aí foi objeto de denúncia, eu não vou entrar nessa seara, né? Está aí o Ministério Público para verificar isso, porque a senhora viu lá na Universidade Federal de Santa Catarina, o reitor lá, formando quadrilha lá também, Jesus. Cursos pagos. Pagos. Cursos à distância, né? Pagos e utilizados sem desvio de recursos. vergonha, usando o prestígio da universidade para fazer isso. Mas não dá para confiar em mais ninguém, mais nada. Nós estamos numa crise ética, moral, de valores, né, muito grande. É difícil. É muito... Os espertinhos estão mandando nisso aqui. Ficamos indignados, né, com essa situação. Sim. Os espertinhos estão mandando nisso aqui, os malandros. E não é, se fosse macunaímas, pelo menos, né? Não são macunaímas, são outras coisas, são bandidos mesmo. Muito bem. A questão da merenda, ela está tudo bem? Merenda, nós temos um convênio com o governo federal. Nós recebemos recursos, quantas então tem que haver um controle. Por dia? Nós temos um total de alunos, 47.700, mas incluindo as conveniadas. Se a gente tiver 3 mil daí, em torno de 44 mil alunos. Que se alimentam diariamente Se via alimentam merenda? diariamente. Meu Deus do céu. Tem café da manhã. É uma cidade. Tem café, tem almoço, tem lanche, tem fruta entre as refeições, porque é um cardápio com valor nutritivo, né? Que é muito trabalhado. Eu não sabia que era tanto assim. Você sabe que
eu tomei conhecimento que a nossa merenda, os carneiros, já foi até premiada. Obviamente que tivemos alguns problemas no passado, que estão sendo apurados, como você mesmo disse, tem o Ministério Público, mas é um setor que nós temos olhado e fiscalizado para que não ocorra essas distorções, A né, senhora de já desvio. experimentou um dia lá? Não posso experimentar. Você não sabe pode? que é proibido. Aliás, isso é até uma oportunidade novidade. de esclarecer a população, É né? bom. Porque muitas vezes é dito que é proibido a legislação, o governo só. federal você não pode experimentar, se alimentar, nem diretor, nem secretário, nem funcionário dessa alimentação. Ela é exclusiva para os alunos. Isso é muito importante. E logo no começo da minha gestão, nós recebemos inúmeras denúncias que havia esse desvio e poderíamos correr o risco de perder essa verba junto ao governo federal. Só. Então, nós reiteramos essa obrigatoriedade, essa proibição, né, de que o alimento é para as crianças. Muito para bom, os alunos. muito bom. Um tópico também que a gente está com ele a toda hora preocupado é a questão da segurança das escolas. E não é só segurança física, não. O problema é que tem um entorno ali agora muito mal frequentado. Essas drogas que estão soltas por aí, dentro e fora das instituições. É uma coisa altamente preocupante, né? Sônia, olha, não é uma coisa que vocês ficam coloca sem dormir. temas que são, para você ver, os grandes desafios da educação. Além do acesso às creches, a obrigatoriedade do pré-escola, do fundamental, a qualidade do ensino. Nós vamos discutir né? daqui a pouquinho. A qualidade, a segurança. Então a segurança, nós temos escolas que são assaltadas aí. Fim de semana leva um fio, leva tudo, computadores, você tem que repor esse material para que haja continuidade. Essa violência. Então, drogados que entram na escola, fazem vandalismo apenas para destruir, roubam as torneiras. Sim. Então, hoje, acho que passou até uma matéria na imprensa aí sobre o Vigílio Salata, onde roubaram as torneiras, nós estamos repondo. Então, esse é um desafio enorme. O prefeito agora autorizou a contratação a partir do próximo ano de mais 50 guardas municipais. Isso vai reforçar efetivamente essa segurança. E nós concluímos um edital para mais contratação de vigias, mas nós temos que colocar a barreira física, a ronda escolar a barreira física, a ronda escolar, mas está muito deficiente hoje por causa do número de viaturas, de guardas, então isso está sendo reforçado. Então nós temos que, na medida do possível, né? além dessas barreiras físicas que nós temos que usar a tecnologia através de câmeras, mas com monitoramento, mas o sistema é caríssimo. Por exemplo, nós pegamos um orçamento e uma escola ficaria em torno de R$230 mil, quer dizer, impossível para a nossa realidade. Então, nós vamos trabalhando atender todo o sistema, atender todo o sistema, mas a gente vai conseguir vencer isso aos poucos. Mas esse é realmente um desafio, e não é apenas um desafio da educação, é um desafio da cidade, a questão da segurança, ela extrapola a questão da educação, mas também a educação sofrendo isso e a população acompanhando esses setores. Então nós precisamos, até quero fazer um apelo à população, às lideranças, que cuidem da escola. A escola, ela traz um benefício enorme para o bairro, para as crianças, né? Então, e é delas. Que nos ajude nesse processo. Não é da senhora, não é do professor. Tem os CONSEG, que são os conselhos de segurança, que também têm um papel importante. Quer dizer, são vários os atores que precisam atuar no sentido de que a gente consiga garantir, dar mais segurança às nossas escolas. E olha, senhora, que nós estamos num estado, numa cidade que ainda continua sendo boa referência em muitos aspectos, em criança nenhuma morre de bala perdida, pelo amor de Deus. Olha a situação do Rio de Janeiro. Sim. As crianças têm aula, de repente mergulham tudo no chão, porque bala para tudo quanto é lado.
Que clima que se criou nesse Então, Rio além de do Janeiro. risco, quer dizer, está numa área de risco, além do risco... E a polícia metendo fogo também, então, bandido isso também. tem uma influência no aprendizado da Claro, criança. que Existem clima. estudos que demonstram isso. Qualquer estourinho lá, festa junina, Mostrou estão o achando professor, não Meu sei se Deus. você viu uma matéria onde mostra o professor que quando começava o barulho dos tiros, para ele acalmar a criança, ele começava a cantar, pegava o violão para poder tornar aquele ambiente ali da escola melhor aproveitado. Quer dizer, é terrível, né? Você, então, nós realmente, estamos em 2017. apesar da nossa violência, a gente não tem ainda, vamos dizer assim, mas esperamos que isso não ocorra na nossa Ribeirão Preto. Não nos deve irmos para a conformidade, mas Sim. perto do que acontece por aí. Sim, comparativamente. O Rio está ficando uma coisa insuportável. Sim. Eu fico pensando, cidade maravilhosa, Sim. que coisa triste. Cartão postal, né? Triste, Realmente. favelada, abandonada, as pessoas se matando, trânsito caótico, está tudo louco. Droga para toda a esquina, disputa de poder Sim. no narcotráfico. Sim. Tá louco. Uma coisinha aqui, contratação de coordenadores pedagógicos para as MF, Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Sim, acho que Está na pauta também. Esse é um marco aqui da nossa gestão, da gestão do prefeito Duarte Nogueira, que autorizou a contratação. Foi publicado 30, mas são 31 coordenadores pedagógicos, porque temos 31 escolas de ensino fundamental. O coordenador, ele é importantíssimo, claro, no fortalecimento da estrutura pedagógica da escola. Então, ele tem um papel fundamental. Isso não existia, nós até tivemos dificuldade, eles já foram contratados, agora no comecinho de setembro. Agora eles estão passando por um processo de capacitação. E demorou um pouco, porque ele foi autorizado em maio, porque nós não tínhamos nem os cargos, não existia, porque eu só posso contratar se eu tenho um cargo. Foram criados agora. Foram criados agora. Serão preenchidos agora. Já foram preenchidos. Uma medida também, extraordinária. Sim, e é isso que nós queremos, porque ele terá um papel fundamental aí no desenvolvimento do projeto político-pedagógico da escola e que influencia diretamente a qualidade do ensino que está sendo oferecido. Não tem dúvida, tem alguém lá que comanda, né? Precisa ter essa pessoa. Nós entendemos que a qualidade do ensino, ele passa por um processo que nós chamamos de gestão para a aprendizagem. E o coordenador pedagógico, ele é o grande gestor desse processo. E aí a senhora, com a sua paciência de mineira, não sei se cheguei ao correto, sim, e com sua sensibilidade já demonstrada nesse curto papo, pode transformar a escola violentamente via coordenador. Sim. O professor, se você tiver um coordenador motivado, o coordenador é aquele que vai junto os professores, gente, vamos fazer dessa escola a melhor escola aqui dessa cidade. Vocês topam? Uma escola de Cajuru fez isso do Estado. Sim. Eu entrevistei essa gente, os professores, essa coordenadora, esqueci o nome deles. Cajuru. Não foi Serrano, não. Foi Serrano. Cajuru. Compraram a causa. Aluno chega lá, faltou, tem psicólogo, telefona para a mãe, teu filho está aí, porque aquele não está. Um trabalho constante, amor. A alegria deles, todos jogando no mesma cartilha, conjugando o mesmo verbo e empolgados com os resultados. Você faz uma revolução. Esse e recebe salários iguais, os outros recebem, mas vai dar, sei lá, nem sei se a palavra é vocação, mas da determinação que eles têm. Nós estamos aqui para fazer escola, vamos fazer a melhor. E esse coordenador, exatamente, ele vai fazer... Figura que revoluciona. Um líder pedagógico ali. E que vai evitar panelinhas. Tirar panelinhas, grupinhos. Ele vai diagnosticar os problemas dos alunos. Dá para fazer. Propor soluções. Então, acho que isso... Dá para fazer. E nós criamos, além dos coordenadores pedagógicos, aí nós também criamos na secretaria uma equipe de assessoramento para traçar as diretrizes gerais e apoiar esse coordenador pedagógico. Para ele saber, para que tenha uma uniformidade de diretrizes. Dessa liderança chamada coordenador estará a escola fadada ao maior sucesso ou até ao fracasso.
porque um coordenador Sim. incompetente, paneleiro, Exatamente, ele pode destruir. ele arrebenta com todo o trabalho. Sim, sim. Para ver Ele que se vê, a eu não liderança sou do dele. time desse cara, então, panelinha. É terrível isso. Isso acaba com o futebol, acaba com o governo, sim. com a administração. Né? Faltam professores na rede? Faltam. Muito? Faltam professores. Não é que faltam professores, eu diria para você que temos os professores, nós temos a ausência de professores na rede. Muita falta. Muita falta. Esse muita é o problema. falta. Muito atestado. Licença saúde, afastamento, atestado. Isso quebra qualquer Então, planejamento. Quebra qualquer planejamento. E esse é um dos nossos desafios também. Também. Como? Porque a qualidade, ela passa necessariamente pela presença do professor em sala de aula. A continuidade estando ao lado do trabalho. do aluno, cumprindo os 200 dias letivos, que é direito do aluno, que isso vai influenciar no seu nível de proficiência. E aí eu passo para a questão do nível de proficiência que temos na rede hoje. Nós temos aí o IDEB, que é um dos indicadores que você pode olhar, e nós vimos que 2011, 2013, 2015, o que nós temos? A rede está estacionada com IDEB 6.1. O ensino básico. Isso, 6.1. 6.1 é um bom IDEB? É bom, acima da média nacional. Bom. Mas, quando você vai olhar, pode melhorar. Porque ele é a média, quando você vai olhar a realidade, nós temos algumas escolas que a realidade, nós temos que 57% dos nossos alunos não atingem o nível adequado de proficiência em matemática. 48% não atinge um nível adequado, ele está abaixo ele está no básico, abaixo do básico, em língua portuguesa. Terrível isso. Então, isso é terrível. Quer dizer, nós vamos daqui a pouco, nós estamos colocando no ensino médio o analfabeto funcional. Então, isso é muito preocupante. Seríssimo. Por isso, investimento no coordenador, investir na qualificação dos professores, até os meninos, na recuperação paralela dos alunos. Maravilha. Criamos o programa Mais Educação, aderimos ao programa Mais Educação. Infelizmente, já eu acabou? Vou ter que... Poxa, 1 hora, vai dar para falar bastante, vai faltar tempo. Mas deu para vencer muita coisa importante. Acho que os temas principais foram abordados aqui. Há muito mais coisa, né? Material escolar, uniforme, está chegando em dia, bonitinho. Material escolar, eu posso garantir que não tivemos, apesar de ter vinculado na mídia, não tivemos problema com material escolar. O único material escolar que nós não tínhamos, borracha. Tá vendo? Porque tivemos dificuldade, o fornecedor não oferecia a qualidade. E o uniforme que nós conseguimos comprar apenas as bermudas. Isso é problema todo ano. E a camiseta não. E a camiseta nós não conseguimos, foi cancelado o edital da camiseta, agora nós já fizemos outro, já está aberto o pregão eletrônico, no dia 25 de setembro teremos a abertura dos envelopes para tentar contratar. Então isso quero dizer aos pais que tenham um pouco de paciência, não conseguimos, as empresas não conseguiam atender a qualidade do material solicitado, nós tivemos que mudar o nível de exigência das nossas camisetas. Beleza, eu lamento ter que encerrar, porque o Bruno já deu 2 cambalhotas lá, já tem direito a mais uma só. Se ele der a terceira, ele tira do ar. Nós estamos perdidos. Ele falou, eu corto o programa. Mas foi bom demais tê-la aqui comigo, muito obrigado. Prazer, professor Cassone, estar aqui, estou à sua disposição. Eu saio daqui hoje, professor, a vida inteira professor, jornalista também, mas muito mais professor. Eu saio daqui muito feliz de saber que a educação municipal está em boas mãos. Está falando aqui comigo pessoa que conhece a coisa, tem uma grande vivência, está muito envolvida, está preocupada em melhorar. Sim. Eu acho que foi uma excelente escolha. Tomara que a senhora não nos decepcione. Né? Eu sei que se depender da senhora, não decepcionará nunca, porque um complexo administrativo envolve tantos segmentos que às vezes queima as pessoas. Mas eu acho que a senhora tem tudo para dar muito bem, já está dando. Parabéns à sua equipe, que tudo corra melhor ainda. Obrigada, Cassone, pela oportunidade, um prazer estar aqui e estou à disposição para voltar e continuarmos esse papo que iniciamos hoje. Então, tem muita coisa para falar da universidade, a senhora tem tanta experiência. Reapresentação, hoje é sexta, domingo às 23 horas, antes que o Bruno tenha um AVC, né, Bruno? E você já pode ver lá na íntegra, tá? Você acompanhou pelo Facebook, alguns acompanham, preferem o Facebook, eu prefiro ver pela televisão, mas você já pode ver na íntegra lá no Facebook TV+, né?
TV Mais Ribeirão. E daqui uma hora e meia, no YouTube também na íntegra, esse nosso papo. Tá bom? Muito obrigado por sua qualificada audiência. Até a próxima semana com um outro convidado e, evidentemente, um outro tema. Até lá, então.